Número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, exalta o nome de Jesus nessa hora. Nada mais importante para nós do que a tua palavra. E nós pedimos ao teu Espírito Santo que fale conosco na tua palavra. Senhor, nós dependemos do Senhor. Deus, o Espírito Santo inspirou as Escrituras. E, ó Deus, ó Pai, o Espírito Santo regenerou o nosso coração. O Espírito Santo nos selou, ó Deus, e nos enche. O Espírito Santo é quem dá o entendimento para compreendermos as Santas Escrituras. Ó Deus, nós pedimos então ao Mestre Divino, o Espírito do Senhor, que abra os nossos olhos e que nos apresente Cristo. E que ao vermos Cristo no texto, o amemos, o adoremos, o sirvamos, sejamos gratos, Senhor, e disponhamos a nossa vida a ir, ó Deus, até os rincões mais distantes que o Senhor Deus, Pai, desejar que nós visitemos. Senhor Deus, eterno Pai, unja a nossa vida e abençoa o nosso coração e fala poderosamente a nossa alma. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Meus amados irmãos, certa feita uma mãe foi com sua filha a uma feira, onde se vendia pastel bem grande, como em São Paulo, e muitas frutas. E a menina tinha os olhos lindos. E de repente, então, a mamãe passava com a filha diante da banca de laranjas. E a dona da banca de laranjas ficou tão impressionada com os olhos daquela menina e deu para ela uma laranja. E a mãe, querendo mostrar a educação e a gratidão de sua filha, diz para a menina falar para a dona da banca: como se diz? Esperando que a filha agradecesse, ela entrega a laranja para a moça e diz: descasca. Muitas vezes, amados irmãos, o nosso coração é como o coração daquela menina, que ganha uma laranja e é tão sincera que não tem nem capacidade de agradecer, dizendo que o serviço não está completo, precisa descascar. Mas nesse texto nós encontramos alguém com um coração, irmãos, imensamente agradecido. E era um leproso, pior ainda, samaritano. A palavra nos diz, amados amigos e irmãos, que Jesus está indo para Jerusalém. E ele já está indo para Jerusalém para morrer por nós. E os samaritanos têm tanto ódio pelos judeus, que se alguém passa em Samaria, voltando para Jerusalém, eles não recebem essa pessoa. Se alguém vem voltando de Jerusalém para o norte, eles aceitam que passe. Mas se alguém desce para Jerusalém, eles não recebem. Então Jesus estava na região de Samaria, mas tem que bordear o caminho juntamente com a Galileia, porque em Samaria não seria recebido por causa do ódio que havia entre os samaritanos e os judeus. Porque os judeus diziam que os samaritanos eram impuros e não tinham verdadeiramente sangue de povo do Senhor. Então Jesus resolve, passando pela região de Samaria e Galileia, chegar mais ao norte para descer pela Galileia e ir ao sul a Jerusalém para salvar-nos. Nesse caminho difícil e inóspito, Jesus entra numa aldeia.
E quando ele entra numa aldeia, vem de longe e se aproximam 10 leprosos. Você se lembra comigo que nos dias do Antigo Testamento, um leproso não podia se aproximar de uma pessoa. E se ele se aproximasse de alguém, ele deveria gritar: leproso, leproso, leproso. Era a lei, sob pena de que seria apedrejado caso transmitisse aquela enfermidade. Então, aqueles leprosos de longe gritam para Jesus: Jesus, mestre, diz aqui o nosso texto, né? Mestre, compadece-te de nós. Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês podem ir mostrar seus sacerdotes. Quem dizia que alguém estava curado, irmãos, nos dias da Bíblia de lepra, era o sacerdote. Em Levítico, há leis sanitárias que mostram como alguém era curado, quanto tempo de purificação exigia, que tipos de animais deveriam ser sacrificados, deveria raspar-se a cabeça, as sobrancelhas, a barba, todo o pelo do corpo, para que aquele homem mostrasse que não tem prurido, nem, amados irmãos, sujeira, nem ferida, nem mancha alguma no corpo. Então, depois, os sacerdotes o declarariam limpo. Mas ir mostrar-se ao sacerdote significa acreditar que Deus o curou. E Jesus manda, e os 10 obedecem. E quando eles estão indo para mostrar-se aos sacerdotes, acontece algo maravilhoso. A Bíblia nos conta que todos, exatamente todos, são curados. Imaginem comigo, amados irmãos, aqueles homens, talvez uns já tinham as mãos contorcidas, o dedo já estava caindo, já não sentiam a ponta dos dedos, não sentiam os lábios, alguns com feridas no peito, com feridas na face, e de repente eles vão caminhando e no meio do caminho a pele volta a ficar sã, como a pele de um bebê, a mão que estava torta, de repente volta para o lugar, a perna que já vinha entortada, endireita, e aqueles homens são curados num milagre maravilhoso. E todos estão entusiasmados e ansiosos de voltar para casa, correm para se mostrar aos sacerdotes, mas não se lembram que aquele que os curou é o verdadeiro sacerdote, é o sumo sacerdote. E somente então um daqueles volta, adorando a Deus em alta voz, diz o texto, e prostra-se de joelhos e agradece ao Senhor. E Jesus diz: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Por que eles não vieram? Só voltou esse samaritano. E aí ele está de joelhos, irmãos, e Jesus diz algo muito interessante. Ele diz aí no versículo de número 19: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Os 10 tiveram fé para ser curados, mas somente um teve a fé salvadora no seu coração. Há distintos tipos de fé, amados amigos e irmãos. A fé nas circunstâncias, a fé em possibilidades humanas, e pode haver até fé na fé. A fé em demônios, a fé em falsos deuses, a fé em superstições. Mas a única fé que pode salvar é a fé que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus Cristo é o sacerdote dos sacerdotes, que Ele não somente traz cura exterior, mas traz salvação para o coração. Amados irmãos, o único que teve fé salvadora foi o samaritano. E ao olhar para a vida desse rapaz, o Senhor nos apresenta aqui, então, a fé que salva. E eu quero desafiar você a olhar para o seu coração, porque talvez você tenha a fé daqueles 10. A fé para receber uma cura, a fé para receber uma bênção nessa vida, mas não a confiança verdadeira de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o sumo sacerdote que deu a vida na cruz para te salvar, é o único caminho que te leva para o céu, é o que pode perdoar os teus pecados, é o que te reconcilia com Deus, é o que traz o Espírito de Deus para o seu coração, é aquele que abençoa a sua vida. Que nessa noite o Senhor te visite com a fé que salva, em nome de Jesus. A fé que salva, amados irmãos, diz o nosso texto, é uma fé destacada. A fé que salva é uma fé destacada. Olha aí comigo o versículo de número 15. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz. Vocês, irmãos. Irmãos, Lucas faz questão de destacar um dos 10. Essa expressão é muito importante.
para dizer para nós que a fé salvadora é uma fé destacada, é uma fé que se diferencia. E qual é a característica daquela pessoa que verdadeiramente recebeu a fé salvadora que a destaca das demais? Essa pessoa, amados irmãos, não tem vergonha de se identificar com o Senhor, de se identificar com o Salvador, de se identificar com o grande Deus que é Jesus, e de adorá-lo de todo o coração e espírito em verdade. Esse homem, amados irmãos, já não se preocupa com nada e nem com ninguém. O texto bíblico diz a nós que ele, amados irmãos, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele vem cantando, eu não sei se ele cantou como Eric, né? Tu és Deus, tu és bom. Não foi essa não, tá? Mas ele voltou cheio de alegria, dando glórias ao Senhor publicamente, por causa, amados irmãos, da grande salvação que recebeu. Ele não somente foi curado no exterior, mas foi curado na alma, recebendo o perdão de pecados, crendo que Jesus Cristo era o sacerdote que deu a vida na cruz para salvá-lo. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Todos na Bíblia, amados irmãos, que creram em Jesus como Salvador foram salvos, mas nem todos aqueles que foram curados por Jesus foram salvos. Mas somente aqueles que confiaram nele como seu Senhor, como o sumo sacerdote, que fez o sacrifício de uma vez por todas, dando a sua vida na cruz do Calvário, para que nós então tivéssemos livre acesso à sala do trono, e adentrássemos então com ousadia, como diz Hebreus, a sala do trono, e nos dirigíssemos ao maior trono do universo, ao Rei dos Reis, ao meritíssimo dos meritíssimos, chamando-lhe de Pai. Porque Jesus conquistou para nós livre acesso a Deus. Amados irmãos, a fé que salva é uma fé que se destaca. É a fé de alguém que já não vive mais para si mesmo, não vive mais para a sua glória, não vive tão interessado em si mesmo como os outros 9, que são judeus, que eram da mesma nacionalidade que Jesus, mas só se preocupam de si mesmos e querem voltar para casa e não adoram ao Senhor. A fé que salva, ela se destaca porque é a fé de um coração adorador. Amados irmãos, foi lida nessa noite a história da cura do cego de Jericó. Ele se aproxima de Jesus, você se lembra muito bem, Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Jesus diz, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Duas coisas, ele foi curado no exterior, mas foi salvo, curado na alma. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que aquele homem imediatamente ia atrás de Jesus, cantando, amados irmãos, louvando e adorando ao Senhor, bendizendo publicamente por causa da grande salvação que recebeu. E, amados amigos e irmãos, o texto diz a nós que a multidão vai com ele dando glórias a Deus. Toda glória, toda honra, toda adoração são dadas a Cristo Jesus. Só Ele é digno do nosso louvor. Irmãos, isso é tão importante que a Bíblia diz que para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós temos que falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso é adorar a Deus com o nosso coração por meio de cânticos. Ou você acha que eu vou ver o Rick e vou olhar para ele na rua e vou falar, vamos adorar a Deus. Ele vai cantar para mim, bendize, ó minha alma. Não é isso, irmão. Não, a gente vai falar, viver falando salmos, cantando para os outros. O texto está falando de adoração. Certo? De usar os salmos, os hinos, os cânticos, né? No céu, na terra, que louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com todo o nosso coração. Irmão, o crente adora a Deus, o crente se deleita na adoração a Deus, o crente se rejubila, se regozija, amados irmãos, na presença do Senhor em adoração, porque Cristo o salvou, o tirou das trevas, o tirou da boca do inferno, das garras de Satanás, dos laços do pecado, das trevas deste mundo, para o reino do Filho do seu amor. Como não adorar a Deus, amados irmãos, quando recebemos tão grande salvação? Eu me lembro, amados irmãos, da minha adolescência, um dos grandes momentos dos quais eu pude perceber a presença de Deus tão graciosa. Quem toca e canta sabe disso. Foi quando a gente tinha uma banda de adolescentes na igreja, e a gente chegou um dia, um sábado, 2 horas da tarde, e nós falamos assim, vamos ensaiar até 3 horas. E nós sentamos, amados irmãos, naquele dia, eu peguei o violão, o baterista, o irmão do baixo,
o do teclado e quem cantava. E a gente começou a cantar 2 horas. E sabe o que aconteceu? Foi um negócio tão fenomenal que emendava uma música atrás da outra e ninguém falava, vamos parar essa, vamos ver. Não, a gente começou a cantar e cantamos 2, 3, 4, até 5 horas da tarde. Parecia que o Espírito Santo de Deus inundou aquele lugar. E a gente não conseguia deixar de adorar. E aí, irmãos, a gente vai lá para Apocalipse, e aí você vê que a Bíblia diz que, diante do trono de Deus, a gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de cada povo e nação, e eles cantam para Jesus, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de todos os povos, tribo, reino, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. E ao final de tudo, todos juntos, os anciãos, os anjos cantam, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A sua vida está cheia de adoração? Sai-lhe pelos poros o louvor? A sua alma está cheia de cântico por causa da grande salvação que recebeu? A fé que salva é uma fé que se destaca. É a fé de alguém que vem adorando a Deus em alta voz e não se envergonha de viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que o Senhor te dê a fé que salva em nome de Jesus. A fé que salva, amados irmãos, além de ser uma fé que se destaca, como diz o nosso texto tão precioso, a fé que salva, além de ser uma fé destacada, a fé que salva é uma fé agradecida. A fé que salva, além de ser uma fé destacada, é também uma fé agradecida. Versículo de número 16, eu lerei uma vez, os irmãos a segunda. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Vocês. Amados amigos e irmãos, como está a nossa vida diante do Senhor? Nós somos pessoas agradecidas ou murmuradoras? Isso muito me preocupa, amados irmãos. Quando eu vejo pessoas que são membros da igreja há 5, há 10, há 15, há 20 anos, e elas só sabem murmurar. Nunca há uma palavra de gratidão em seus lábios. Nunca há, amado amigo e irmão, uma palavra de louvor. Nunca há o reconhecimento de que Deus é bom, de que deu Cristo por nós, que é soberano sobre todas as coisas e na sua providência conduz tudo o que acontece conosco. Está no barco da nossa vida, jamais nos abandonando. Há irmãos que são impressionantes. Eu já disse a vocês que com Cleusa tinha uma irmã lá no Chile que a gente ria. Quando você perguntava para ela, irmã, como é que está? Ela, não está bem não, pastor. Tem gente que é desse jeito. Irmã, como é que está? Está tudo ruim. Não tem gratidão nenhuma. Todo mundo passa por lutas, irmãos. Não é privilégio de poucos. Mas aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus, ele vai ter uma disposição agradecida. O texto nos diz que esse nosso irmão ex-leproso, quando viu o Senhor, ele se prostrou em terra, ele botou a cara no pó, diz o texto, aos pés de Jesus, e lhe agradecia. Ele tinha um coração agradecido. Você tem um coração agradecido, amado irmão? Só não tem um coração agradecido aquele que duvida da bondade de Deus, aquele que duvida do amor de Deus, aquele que duvida da compaixão de Deus,
Amados irmãos, esse leproso dá graças ao Senhor, se humilhando diante da sua presença, porque ele sabe que Jesus não lhe deu somente a cura exterior, mas lhe deu a salvação da alma, o perdão eterno, porque ele é o sumo sacerdote que dará a vida na cruz dentro de poucos dias para salvar este leproso. Ele crê no Senhor e por isso tem capacidade de agradecer. Como está a gratidão na sua vida, meu irmão? A Bíblia diz também que para que sejamos cheios do Espírito Santo, lá em Efésios 5:20, diz o seguinte, é um processo, usando um particípio, ele diz, seja cheio do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem que o texto fala de processo, e está extremamente preocupado com a ultracircunstancialidade da gratidão na nossa vida. Ele diz dando, quando você vai dando é um processo, não é tendo dado uma vez só, é dando, certo? Mas quando, em que momento? Sempre, a cada instante, graças por tudo. O crente tem que ser agradecido, sempre. Só quando vai tudo bem? Não, quando vai tudo mal. O crente tem que ser agradecido, porque ele sabe que Deus o ama demais. E ainda que ele enfrente um deserto, o Senhor não o abandonou. E aí essa gratidão é ultra circunstancial, mas é uma gratidão filial, porque diz o texto, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Só pode agradecer por tudo aquele que tem a consciência que Deus é o seu Pai. Um Pai que te ama demasiadamente. Um Pai que te ama imensamente. Muitas vezes você não entende isso muito bem. Porque alguns de nós tivemos pais que não cuidaram de nós como a Bíblia dizia que eles deveriam cuidar. E não nos amaram da maneira bíblica. E de repente, então, você ouve a notícia que Deus é Pai, mas esse negócio não consegue entrar no seu coração. Mas eu quero dizer que Deus é Pai, que te ama a ponto de dar o que Ele tinha de melhor por você. Deus deu Jesus por você. Nunca ninguém te amou como o Senhor. E aí o texto diz que essa gratidão, que é ultracircunstancial, que é filial, é uma gratidão cristocêntrica, porque ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu agradeço em cada instante? Porque eu sou de Jesus. Ninguém me tira. Porque Jesus deu a vida na cruz por mim. Porque eu sou amado por Deus. É como Paulo diz a nós, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou outra coisa qualquer poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor. Você é amado, meu irmão. Você custou o preço mais caro do universo. Então, meu irmão, não é a maneira que as pessoas te tratam que define a sua identidade. Não é a gratidão das pessoas com você que define a sua identidade. Não é a circunstância da sua vida que define a sua identidade. A sua identidade foi definida na cruz, quando Jesus abriu os braços e deu a vida por amor a você, dizendo, está consumado. A sua vida jamais muda. Você é amado. Então, meu irmão, você pode agradecer a cada instante. A fé que salva é uma fé, amado irmão, agradecida. É uma fé de um coração agradecido. É uma fé destacada, mas é uma fé agradecida. Irmãos, acho que um mês atrás eu contei no culto das 7h30 a história de uma moça que compôs uma das músicas que eu mais gosto. Aquela moça estava preparando-se para casar-se com um rapaz crente. Ela orou muitos anos por um esposo. Aquele rapaz também orou por uma esposa. No interior do Brasil aconteceu isso. E eles estavam felizes da vida, cheios de amor, planejando um lindo casamento, uma grande festa e uma vida inteira de serviço ao Senhor. E de repente eles vão se casar no sábado. E o esposo dela trabalha com comércio e tem que ir a uma cidade próxima na segunda-feira. E ele diz, querida, eu vou na segunda, vendo na terça, volto na quarta. Quando eu voltar, querida, nós estaremos juntos preparando o nosso casamento, que será no sábado. E aquele moço viajou, amados irmãos, da segunda-feira. Quando ele voltava para casa na quarta, houve um acidente de carro, seu carro bateu de frente com um caminhão, ele perdeu a sua vida.
E aquela moça, quando soube disso, faltando 3 dias para o seu casamento, se trancou dentro do quarto em lágrimas e chorava intensamente. E as pessoas não sabiam o que fazer. E aí o casamento já estava cancelado, mas ela ouviu as conversas e saiu do quarto e disse para sua mãe: diga ao pastor que não cancele o culto do casamento. Sábado eu quero todos lá. E se trancou no quarto e não saiu mais daquele lugar. E de repente, irmãos, o moço foi sepultado. E aquela moça sofrendo demais, ela vem para a igreja no sábado, na hora do casamento, e senta no piano e compõe uma música linda que diz assim: quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero para saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor para mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Obrigado, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres, e agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Você pode agradecer? Ainda no dia da dor? Ainda no dia da perda? Porque você sabe que Deus é soberano, é bom e ama você. A fé que salva é uma fé agradecida. Que você tenha um coração dilatado de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Você tem a fé que salva. A fé que salva é uma fé destacada. A fé que salva é uma fé agradecida. Mas, amados irmãos, o texto nos diz que a fé que salva é uma fé ilimitada. A fé que salva é uma fé ilimitada. Consegue repetir comigo, igreja? A fé que salva é uma fé ilimitada. O nosso versículo 16 no final diz assim: com muita causa e propósito, este era samaritano. Leia para mim, irmão, o 17, por favor, e eu lerei o 18. Vamos ler comigo o 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. Amados irmãos, o que está acontecendo no texto aqui é algo maravilhoso. Esse texto nos mostra, amados irmãos, que o Senhor Jesus está tirando o evangelho das garras do judaísmo e o entregando a gente de todas as nações. Você se lembra que pouco tempo antes da morte do Senhor, e quando Ele ressuscita, Deus manda o Espírito Santo, Pedro vai pregar na casa de Cornélio, e a liderança judaica da igreja de Jerusalém vira para ele e diz: o que é que você está fazendo em casa de gentios? Judeus não podiam entrar em casas de gentios. Mas Cristo já está mostrando para nós aqui que a fé que salva não pode ser algemada, não pode ser presa, não pode ser etnologizada, não pode ser, amados amigos e irmãos, fechada num gueto, num bairro, não pode ser judaizada. É uma fé ilimitada. O texto faz questão de dizer, irmãos, os outros 9 são judeus, mas quem é salvo é samaritano. Samaritano é impuro.
Samaritano é alguém que tinha um templo que competia com o templo do verdadeiro Deus. Samaritano era alguém que era de uma raça misturada, pagão com descendentes de crentes. Samaritano ia para o inferno. Mas nesse dia um samaritano foi salvo, irmãos. Este é um pronome muito forte no grego aqui, para dizer para nós que o evangelho não tem limites. E aí Jesus faz as perguntas de retórica tão preciosas, que ele sabe o que aconteceu, mas ele diz, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Os judeus não voltaram. Ele diz para nós, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. E ele até para não ofender, ele diz, senão esse estrangeiro. Jesus está dizendo para nós, amados irmãos, que a fé que salva não está algemada ao judaísmo. A fé que salva não é propriedade da igreja presbiteriana. Nós somos presbiterianos e amamos o evangelho, mas a fé que salva onde o evangelho é pregado, não importando a denominação. Este era samaritano, amados amigos e irmãos. Jesus salva samaritanos. Jesus salva bêbados. Jesus salva prostitutas. Jesus salva homossexuais que se tornam ex-homossexuais quando vêm para Jesus. Jesus salva, amados amigos e irmãos, todo tipo de gente. A fé que salva é uma fé ilimitada. Ela não põe barreiras, ela não põe placa de nacionalidade, de família, de origem, de região, de língua, de educação. Ela é uma fé ilimitada. Quem crer em Cristo Jesus será salvo e será transformado. O texto nos diz, amados irmãos, que samaritanos podem ser salvos. Isso é maravilhoso, irmãos. Senão todos nós que estamos aqui teríamos que nos tornar judeus, certo? Todos os homens aqui teriam que ter sido circuncidados ao 8º dia e, crendo em Jesus, seguir a fé judaica. Mas Jesus abre a porta da fé para gente de toda raça, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação. Irmãos, isso é tão maravilhoso que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, eles estão todos reunidos e vem sobre eles um vento impetuoso e pousa sobre a cabeça deles línguas de fogo e eles começam a falar em outros idiomas quando o Espírito Santo os batiza, e são idiomas, e aí vem gente de Jerusalém ouvir o que aconteceu naquele estrondo, estão gente que são partos, medos, elamitas, gente do Ponto, da Mesopotâmia, de vários lugares da terra, mais de 18 nações, escutam os apóstolos que nunca tinham ido numa universidade de linguística falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus, para dizer a nós que Cristo Jesus veio salvar pessoas de todos os rincões da terra. E quando ele promete dar o Espírito Santo, ele diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Onde mais? Em toda a Judéia. Aonde? Em Samaria. E até os confins da gente de toda raça, de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de cada nação. Deus é um Deus missionário, amados irmãos. Deus é um Deus que tem um coração missionário. Deus só tinha um filho e fez do seu filho um missionário. Deus fez com que o seu filho viesse ao mundo, amados irmãos, e se nacionalizasse na humanidade, vestindo a nossa carne e dando sua vida na cruz para salvar a gente de todos os rincões da terra. Ah, amados irmãos, que evangelho maravilhoso que salva você no Brasil, que salva irmãos do Chile, que salvou os irmãos da Coreia, que salva a gente na Europa, que salva na América do Norte. Amados amigos e irmãos, é por isso que nós temos que anunciar o evangelho a toda criatura, amados amigos e irmãos, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E as pessoas de todos os rincões da terra só serão salvas quando elas ouvirem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé que salva, amados irmãos, é ilimitada, é internacionalizada, é uma fé globalizada, é para a gente de todos os rincões da terra. E é por isso que nós, como igreja, não podemos olhar só para o nosso próprio umbigo, não podemos ser um povo ensimesmado, mas devemos ser um povo, amado irmão, que vive para anunciar o evangelho. Irmão, eu gostaria de lhe dizer, se você não sabe, você é um missionário. Você foi chamado para pregar o evangelho. A Bíblia diz que se você é de Cristo, crê em Cristo e faz parte da família de Cristo, você é um sacerdote. Sabia disso?
Você é um sacerdote. O que um sacerdote faz no Antigo Testamento? O sacerdote, em primeiro lugar, ele entra na presença de Deus, certo? Pelo menos uma vez por ano, para fazer sacrifício em lugar do povo. Desse sacrifício Cristo já fez, você não precisa fazer. Mas você entra diante da presença de Deus, você que está sentado nesse banco sacerdote, para orar pelo povo. O sacerdote representa o povo na presença de Deus. Então, se você é um sacerdote, a primeira coisa que você deveria fazer é interceder por esse mundo. Interceder pela sua família, interceder pela sua igreja, interceder pelo seu prédio, interceder pela liderança da igreja. Sacerdotes oram. Sabia disso? Sacerdotes têm outro privilégio, eles têm livre acesso. Eles podem entrar na presença de Deus a hora que eles quiserem. E vocês, queridos, são sacerdotes que têm livre acesso a Cristo Jesus a qualquer momento. Mas sabe outra coisa que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento? Eles abriam a palavra e ensinavam a palavra. Você é sacerdote, você tem a missão de ensinar a palavra nesse mundo. Você tem a missão de pregar o evangelho. Irmão, eu quero lhe perguntar, para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Irmão, isso é muito sério. Não, pastor, mas eu não fiz seminário. Ué, Jesus também não. Sabia disso? Jesus também não sentou nos bancos de um seminário. Meu irmão, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você crê no Senhor, você conhece o evangelho. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Você é uma pessoa que sabe que as pessoas só vão para o céu e não vão para o inferno se elas confiarem em Jesus. Você sabe que Deus é justo, santo e bom. Você sabe que o homem pecou. E o único remédio para perdoar o pecado do homem é o sacrifício de Cristo da cruz. E ele ressuscitou. E todo aquele que nele crê vai ser perdoado, vai ser justificado, vai ser lavado, vai ser transformado, vai se tornar filho e amigo de Deus. Você tem o maior presente da história. O que você tem feito com o evangelho que recebeu? No dia em que nós comparecermos diante do trono, e o rei perguntar: onde estão os meus talentos? O que você terá feito com o evangelho que o Senhor lhe deu? A fé que salva é uma fé, amados irmãos, ilimitada. Você pode usar a sua vida para ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. O que você tem feito? Eu me lembro, irmãos de Mundi, no Hyde Park, Varley pregando: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher totalmente entregue em suas mãos. E Varley diz: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E Mundi diz: eu sou esse homem. Hoje o Senhor manda dizer que a fé que salva é ilimitada. Brasília está para ver o que Deus pode fazer com homens e mulheres totalmente entregues em suas mãos. O que você fará? Ou lembrando-nos de John Wesley, que dizia: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. E ele mudou a Inglaterra. Os 100 homens que amavam a Deus e odiavam o pecado. Irmãos, se cada um de nós nessa igreja se torna um missionário, cada um dos que aqui está, nós vamos abalar essa cidade, mudar a cara desse país e ser agentes para a transformação do mundo. Que Deus use você para sair das 4 paredes da igreja, da sua casa, sair de si mesmo e anunciar a Cristo aonde você estiver. A fé que salva é uma fé ilimitada. Ao olhar para esse texto dessa noite, onde o Senhor nos falou poderosamente a alma, eu quero lhe perguntar: que tipo de fé é a sua? É a fé dos 10 que são curados e vão embora e não querem saber do Senhor? Ou é a fé que se destaca por um coração adorador? É a fé agradecida, não importando as circunstâncias, marcada por ultracircunstancialidade? É uma fé ilimitada, que alcança samaritanos, judeus, japoneses, brasileiros, chilenos, árabes, pessoas de todos os rincões da terra. Que fé é a sua? Amados amigos e irmãos, muita gente foi curada por Jesus, mas nem todo mundo que foi curado por Jesus foi salvo por Jesus. Que você ouça essa mensagem hoje.
que você creia no Senhor e que você ouça o Senhor dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar.